Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado do Senhor. Nessa sexta-feira da paixão de Cristo, eu venho trazer mais uma palavra de bênção, uma palavra de vitória e de poder para você, para o seu coração. Trazer reflexão sobre o nosso resgatador, o meu e o seu resgatador, que é Jesus Cristo. Mas antes de você ouvir a palavra, antes de você conhecer, eu vou te pedir para você deixar o seu like. Isso é extremamente importante para nós, porque quanto mais like a gente conseguir alcançar, mais alcance tem esse vídeo, então mais pessoas são abençoadas. Pedir também para você se inscrever aí no botãozinho aí embaixo, aperte o sininho de notificação para você receber todos os nossos vídeos. Nós vamos tentar todo dia colocar uma palavra do Senhor, a palavra de vitória para abençoar o seu dia. Meu irmão, minha irmã, glória a Deus pela sua vida, porque você está assistindo. Hoje nós vamos falar sobre o resgatador de Israel, o resgatador do povo de Deus, o resgatador da minha e da sua vida, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele pagou o preço dos nossos pecados. Jesus Cristo pagou o preço dos nossos pecados lá na cruz. Sacrifício único, não havendo mais necessidade de ter outro sacrifício. Jesus Cristo foi o sacrifício supremo, o sacrifício que nos deu a condição de vivermos livres, livres da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás. E glória a Deus, porque Jesus Cristo é o nosso resgatador. Uma pessoa na história de Israel, no período de Juízes, mas a história dele está escrita no livro de Ruth. O nome dele é Boaz, o grande resgatador de Ruth. Ruth simboliza a igreja do Senhor. Ruth era moabita, de um povo estrangeiro, não tinha direitos de viver, não era permitido nenhum outro povo viver nesse período. Deus não havia permitido que nenhum outro povo, nenhuma pessoa dos outros povos vivesse com os costumes judeus, com os costumes de Israel, né? E só que ela, num período de muita tristeza, onde ela perdeu o marido dela, onde a sua sogra Noemi também perdeu o marido e perdeu os 2 filhos, você vai ver no capítulo 1 de Ruth que ela determinou, ela se posicionou e disse para Noemi: o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, né? Então ela entendeu que ela não poderia mais viver longe do povo de Israel. E Boaz, você vai ler na história, no livro de Ruth, é uma história muito linda, maravilhosa. Você vai lendo, você vai ver que Boaz e ela se encontram nos campos de trigo de Boaz, né? Os dois se encontram, os dois se apaixonam, os dois trocam olhares. E Boaz se interessa por ela e começa a perguntar sobre quem ela é. E ele tem o direito de resgatar, mas antes dele tem um parente mais próximo, porque era o costume de Israel que quando uma mulher ficasse viúva, o parente mais próximo do morto deveria assumir essa viúva, né? O parente mais próximo do morto deveria assumir ela como esposa, deveria sustentar. E se caso essa mulher não tivesse dado filho ao falecido, esse resgatador ele vinha com a função de gerar descendentes ao falecido. Então era um costume de Israel. Só que Ruth era moabita, e quando ela decidiu fazer parte do povo de Israel, fazer parte, estar debaixo da submissão do Senhor, do nosso Deus, né? Quando ela decidiu seguir a Noemi, a sua sogra, Deus ele criou um plano para a vida dela, um plano de resgate, e fez com que Boaz se apaixonasse e a resgatasse. Porém, nós vemos na história que havia um resgatador mais próximo, né? Alguém que tinha o direito de resgatar Ruth e Noemi. E por que esse resgatador ele se interessou? Ele não se interessou por Ruth porque se apaixonou. Ele se interessou por Ruth porque Noemi era mulher de Elimeleque. E Noemi, Elimeleque tinha muitas terras, muitas posses naquela região.
só que ele estava interessado nos bens financeiros. Já Boaz estava interessado em Ruth, porque ele havia se apaixonado. A mesma paixão que hoje, de repente, Cristo tem por você. A mesma paixão que Cristo tem por você. A mesma paixão que levou Cristo para a cruz, que fez ele morrer por mim e por você. Essa mesma paixão, esse mesmo amor, um amor incondicional que independe de posses, de bens, do que você tem ou do que você pode oferecer. Você simplesmente não tem nada a oferecer que vai valer o amor de Jesus Cristo. O amor de Jesus Cristo entregue na cruz do Calvário pela sua vida foi um amor gratuito. Um amor que não depende de nada do que você venha fazer. Ele simplesmente te amou e se entregou por você na cruz e te resgatou. Então esse amor é o amor de Jesus Cristo. Mas voltando para a história de Boaz, Boaz precisava fazer uma oferta para esse resgatador, né? Porque ele tinha o direito. E Noemi tinha muitas posses, então estava tudo combinando para que ele resgatasse Ruth, né? Só que Boaz chamou os anciões. Você vai ver na história no capítulo 4, você vai ver que Boaz chamou os anciões da cidade e apresentou e disse, né? Olha, resgatador, você vai ter que assumir Noemi, você vai ter que assumir Ruth, você vai ter que assumir todas elas, vai ter que dar casa, vai ter que alimentar. E como esse resgatador ele era muito dinheirista, né, vamos dizer assim, ele era um cara muito ganancioso, ele olhou para os gastos que ele ia ter e não quis assumir, né? Esse outro resgatador se chama Satanás. Ele simboliza Satanás. Satanás tinha o direito sobre a mim e sobre a sua vida. Satanás tinha o direito e o domínio sobre mim e sobre você, sobre a sua família. Satanás tinha um direito sobre a sua família. Só que a partir do momento que você aceitou Jesus Cristo, Satanás perdeu esse direito, porque Jesus Cristo ofereceu um sacrifício de amor por mim e por você. Jesus Cristo ofereceu um sacrifício de amor pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa. Jesus Cristo ofereceu esse sacrifício de amor, porque Jesus Cristo te olhou lá do céu e se apaixonou por você, independentemente do que você pode oferecer para Ele, né? Hoje, essa sexta-feira da paixão de Cristo, numa sexta-feira Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. A Bíblia conta que foi por volta de 3 horas da tarde, né? E Boaz, ele vem representando nessa história de Ruth o sacrifício de Jesus Cristo, né? Você vai ver no texto de Ruth, que no livro de Ruth, que Boaz ele simplesmente não mediu esforços, ele pagou para esse resgatador, para assumir, ele pagou um valor altíssimo para assumir não somente Ruth, mas também a sua sogra Noemi, né? O que simboliza isso? Que Jesus Cristo pagou o preço na cruz do Calvário, não somente para assumir o povo de Israel, para libertar os judeus, mas também os gregos. Quem são? Somos nós. Paulo, ele viveu um ministério pregando aos gentios, né? Esses gentios simbolizam nós, né? Então, Ruth simboliza eu e você. Nós que não somos descendentes reais de Abraão, né? Ruth simboliza a igreja de Jesus Cristo hoje, eu e você. Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, mas ele não está te pedindo nada, ele simplesmente se deu gratuitamente por você na cruz, porque ele te ama, porque você é precioso, porque você é preciosa, porque a sua família é a coisa mais importante para Jesus Cristo. Se você entender isso hoje, meu irmão, abre hoje o livro de Ruth, do capítulo 1 ao capítulo 4, um livro bem curto, 4 capítulos, pega uma Bíblia, leia, você vai ver a história de Noemi, você vai ver a história de Ruth e a história de Boaz, que é o resgatador. Hoje nós temos um resgatador que é Jesus Cristo. Hoje você tem um resgatador que é Jesus Cristo, e ele está disposto simplesmente a morrer por você na cruz quantas vezes for preciso, mas ele quer que você se achegue a ele hoje, em nome de Jesus Cristo. Se você não conhece Jesus Cristo, ouça o que eu vou te dizer. Esse resgatador,
que era mais próximo, ele simboliza Satanás. E Satanás, ele vai fazer todo esforço que for para manter você longe de Jesus Cristo. E Jesus Cristo está dizendo para você, ó, vem que eu te amo, né? Se entregue ao amor de Jesus Cristo. Olha o que diz no livro, esse texto é incrível, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 32, diz assim: e aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Meu irmão, esse texto está nos indicando que Jesus Cristo, ele quer te dar não somente a salvação, mas ele quer cuidar da sua família, ele quer cuidar de você, ele quer te dar tudo que você precisa, ele quer suprir as suas necessidades. Então, em nome de Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, se você está me ouvindo hoje, se Deus colocou você para ouvir esse vídeo hoje, assistir esse vídeo hoje, é porque Ele te ama, é porque Ele quer Ele quer ter uma intimidade com você, Ele quer se aproximar de você, mas depende de você também se aproximar dEle. Se você hoje entende que, como diz nesse livro de Romanos, capítulo 8, versículo 32, que Deus não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas entregou ele por você para morrer na cruz. Ele quer te dar também todas as outras coisas. Em nome de Jesus, de repente você está passando por uma situação financeira muitíssimo difícil. De repente você está passando por uma condição no seu casamento extremamente delicada. De repente você tem filhos que estão vivendo uma vida totalmente destruída. Eu quero te dizer que não somente a salvação, mas Jesus Cristo quer também trazer alívio para sua alma. Jesus Cristo quer trazer uma tranquilidade para você. Ele quer assumir a sua casa, Ele quer transformar o seu marido, Ele quer transformar os seus filhos, Ele quer transformar a sua esposa, Ele quer transformar toda a sua família, em nome de Jesus Cristo, meu irmão. Se você crê nessa palavra e se ela foi boa para você, eu te peço que você feche seus olhos, que eu vou orar para você. Meu Deus amado e Deus bendito, o Senhor preparou esse momento para que eu estivesse trazendo essa palavra. Meu Deus, essa pessoa que está me assistindo, derrama da tua graça sobre a vida dela, derrama da tua graça sobre a família dela, entra com transformação e mudança. Deus, eu sei que o Senhor morreu na cruz. Jesus, eu sei que tu morreu na cruz por essa pessoa que está me assistindo agora. Eu sei que o Senhor quer entregar a salvação para ela, mas sei também que, como diz esse texto em Romanos capítulo 8, versículo 32, diz que o Senhor, juntamente com a salvação, o Senhor quer dar todas as coisas. Então, Senhor, prepara um casamento abençoado, transforma esse casamento. Deus, prepara, Senhor, filhos abençoados, transforma os filhos dessa mulher que de repente está chorando, transforma os filhos, Senhor, deste homem que de repente está chorando. Transforma o casamento, Pai, esse casamento que está por um fio, que de repente já está prestes a terminar. Deus, não permita, Senhor, abençoa esta família. Deus, essa pessoa que está com a vida financeira totalmente destruída. Senhor, essa pessoa que está com a vida financeira, Pai, totalmente destruída, entra com provisão e transformação nessa família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, creia que o Senhor, Ele tem uma obra poderosa na sua vida. Além da salvação, além dele ser o nosso resgatador, Ele também quer abençoar a sua casa de uma forma poderosa. Ele quer transformar toda a sua vida em nome de Jesus Cristo. Mas você precisa se render a esse resgatador. Procura uma igreja perto de você, comenta aqui nesse vídeo. Pode comentar, se você está passando alguma situação difícil, comenta que eu vou ver, eu vou ler e vou orar pela sua vida. Põe o nome do teu marido, o nome da tua esposa, o nome dos teus filhos, que eu vou orar pela sua família. E Deus, Ele vai entrar com provisão e com transformação, em nome de Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Deus abençoe você, um beijo, que essa sexta-feira você possa se lembrar que Jesus Cristo é o seu resgatador e que há mais de 2000 anos atrás Ele estava na cruz morrendo por você, em nome de Jesus. Um beijo, meu irmão, fica na paz, Deus abençoe.